Olá, queridos alunos, Janina Alves. Estamos aqui reunidos para mais uma aula. Vamos começar então corrigindo a atividade da semana passada. Tá? Alguns de vocês ficam procurando respostas prontas no Google e acabam errando a atividade. Tá? Recebi muitas respostas erradas, principalmente para essa questão aqui, né, onde eu mostrava as imagens, as mesmas que eu usei na aula, inclusive, perguntava que biomas estavam sendo aqui representados. E aí muita gente respondeu coisas nada a ver, tipo caatinga. Nem tem caatinga aqui, gente. Então, vamos prestar atenção na aula gravada, tá? Tá, a gente ainda não tinha falado sobre os biomas brasileiros, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, primeiro vamos corrigir essa atividade. Né? A união aqui da geografia com ciências, né? Então, vocês tinham um mapa na questão de vocês, mostrando aqui a localização dos biomas mundiais, tá? Tá tudo aqui na legenda. Você procura a cor e vê o que é. Por exemplo, o que está em azul aqui são os oceanos, né? Então, nós temos aqui, ó, floresta tropical sazonal com verde claro, né, o verde clarinho, floresta tropical úmida, floresta temperada e por aí vai, tá? Então, eu perguntava aqui, por exemplo, na primeira questão, em quais continentes estão localizadas as maiores florestas tropicais. Então, a gente vê aqui essa corzinha verde, né, intermediária, né, que mostra floresta tropical, essa verde claro e essa. Né? Então, se vocês verem aqui, ó, prestarem atenção, onde é que está nessa maior parte aqui dessas florestas? Temos aqui, ó, na América do Sul, na África, tá? Temos também uma parte aqui, ó, do continente asiático também. Então, a gente poderia colocar aqui, ó, América do Sul, África, Ásia, parte da Austrália, mas não é muito, né? Porque é só um pedacinho. Então, vamos deixar esses três. Então, vejam que vocês já têm que saber lá da aula de geografia como é o nome dos continentes, tá? Então, aqui nós temos América do Sul, África e Ásia. E os desertos? Então, você ia procurar aqui, ó, deserto, tá aqui na cor laranja, né? Nós temos os desertos subtropicais e alguns aqui da cor amarela, mas essa cor amarela é mais floresta temperada mesmo, tá? Então, os desertos, né, na cor laranja, onde é que a gente observa a maior parte? Na África, né? Então, a África. E temos aqui, ó, grande parte da Austrália, tá? África e Austrália. Então, era essa a resposta, tá? E aí, na questão 3, vocês tinham imagens de 4 paisagens aqui representando biomas e eu perguntava só o nome do bioma que vocês estão vendo. Então, esse primeiro aqui, né, qual que é? Esse é a taiga, tá, gente? Então, esse é a taiga. Aqui, nós temos uma imagem, né, mostrando uma grande floresta tropical. Aqui nós temos uma savana e aqui uma floresta temperada. Tá? Nós vimos as características de todos esses biomas na aula passada. E hoje, né, e nas próximas aulas, não somente hoje, mas a gente vai passar algumas aulas trabalhando os biomas brasileiros, tá? Que são variações daqueles biomas mundiais, como a gente viu na aula passada. Tá? Então, nós temos, né, 6 grandes biomas no Brasil. E aqui está o mapa com a localização desses biomas. Tá? Nós temos, né, a Amazônia, que é o maior bioma que nós temos atualmente. Tá? Ele ocupa mais essa região do norte do país. Tá? E está representado pela floresta amazônica. Tá? Temos o cerrado, que é uma vegetação mais
aberta, arbustiva, que ocupa grande parte também do nosso território, mas nessa região aqui central, tá? Centro-oeste, parte aqui um pouco também do Nordeste, Sudeste, tá? Temos o bioma Caatinga, que é o bioma predominante aqui na nossa região. Então veja que o bioma Caatinga, é o bioma predominante no Nordeste inteiro, né? Em si. Então nós temos a Caatinga. Temos a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais degradados que nós temos no nosso país, tá? Então a Mata Atlântica ela está mais situada nessa região litorânea aqui, tá? Onde que ela predomina, tá? E temos ainda o Pampa, tá? Que são os nossos campos, né? Lembram que na aula passada a gente viu o bioma campos. Então os nossos campos aqui no Brasil estão representados pelo Pampa e fica somente aqui na região sul, tá? Temos também ainda o Pantanal, que é uma formação complexa, mista, que nós vamos ver adiante. Tá? Então, primeiramente, eu quero que vocês, né, vejam a localização desses biomas no mapa do Brasil. Não se preocupem que a gente vai detalhar muito bem cada um desses biomas. Tá? Hoje é mais uma introdução. E dentre os biomas brasileiros, nós temos, né, formações chamadas florestais, né, que tem predominância de árvores grandes, tá? Uma mata mais fechada, tá? E aí nós temos então a floresta amazônica, né, que a gente já falou dela, tá? Então temos aqui a floresta amazônica, temos a Mata Atlântica, também uma formação florestal, que nesse mapa está representado em amarelo. Temos a mata de araucária, que está somente nessa regiãozinha pequena aqui em verde, tá? É um ambiente bastante degradado e explorado. E temos ainda a mata dos cocais, que fica aqui nessa região, que é uma região de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Então temos características intermediárias, né? Temos árvores, mas também um pouco mais de formação mais aberta, tá? Nós temos ainda as chamadas formações arbustivas e herbáceas, que são áreas mais abertas mesmo, tá? Como mais arbustos, tem árvores, mas não são tão numerosas quanto nas formações florestais. E aí nós temos 3 tipos de ambientes aqui, 3 biomas. Temos o cerrado, né, que é a formação arbustiva, está aqui nessa cozinha mais clara. Os campos, né, que estão aqui no sul, e a caatinga, né? Todos esses 3 aqui são formações arbustivas. E aí nós temos as formações complexas ainda, tá? Por que eu chamo de formações complexas ou mistas? São ambientes que são florestados, mas também ambientes com formação aberta junto, tá? E o Pantanal, por exemplo, é uma vegetação, né, que vive em áreas alagadas, então é uma formação bastante complexa. Temos também a vegetação do litoral, também considerada, né, uma vegetação complexa, representada aqui pelos mangues, tá? Que também são áreas alagadas e condições de vida bastante específicas, tá? E nós também temos que nos atentar para o fato da importância de preservar esses biomas, né? Não só do Brasil, mas do mundo, obviamente, tá? E por isso, né, a gente tem que saber quais as consequências da degradação desses ambientes. Pouco nos resta, né, de vegetação, né, desde a época digamos assim, da invasão do Brasil até hoje, né, muitas das nossas matas, florestas ou da nossa caatinga foi completamente devastada. Nós hoje não temos mais quase nada, por exemplo, de mata atlântica no nosso país em relação à vegetação original, porque nós desmatamos indiscriminadamente,
né? Então, aqui, por exemplo, vocês veem uma foto de uma área completamente desmatada ilegalmente, né, para retirada de madeira. Então, quais são as consequências da degradação ambiental? Primeiro que a gente causa a poluição, né, seja do ar, da água ou do solo, e também as espécies que vivem naquele ambiente, elas vão se extinguir. Quando eu falo de espécies, eu não estou falando somente dos animais, mas da própria árvore que é retirada dali, das plantas menores. Então, a degradação ambiental gera extinção, tá? E depois que uma espécie é completamente extinta, nós não temos mais os meios necessários para recuperá-la. Por isso que nós temos que entender a importância do desenvolvimento sustentável. Tá? Não é que a gente não vai usar o ambiente, tá? Mas nós temos que usar o ambiente e os recursos oferecidos por este ambiente de forma que nós preservemos parte, né, desses recursos para as gerações futuras. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Né, o desenvolvimento sustentável diz que as interações do ser humano com o ambiente devem ocorrer tendo em vista a preservação dos recursos do ambiente, ou seja, da água, do solo, da vegetação, do petróleo, para as gerações futuras, tá? Então é usar o recurso, mas tendo consciência, tá? Não usar indiscriminadamente, porque o ambiente ele precisa de um tempo, tá, para se recuperar da degradação que foi causada pelo ser humano. Tá? Então, não devemos usar esses recursos indiscriminadamente. Tá? Agora, então, vamos, né, tentar colocar isso em prática na atividade de vocês, beleza? Então, o tema de hoje foi somente isso, tá? Uma introduçãozinha. E a partir das próximas aulas, nós vamos falar de cada um desses biomas detalhadamente, para que vocês tenham esse aprofundamento, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a semana que vem.